Bom, como a gente anunciou, nós vamos ampliar esse assunto, vamos conversar com enfermeiras que atuam na rede pública de saúde aqui em Cachoeira do Sul, porque no fim das contas é o SUS que atende o maior número de mulheres, certamente, durante a gestação. A gente está recebendo aqui no estúdio a Franciele França, que atende na ESF do bairro Carvalho. Franciele, boa tarde, bem-vinda aqui ao NT Sul. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui fazendo parte desse momento. Obrigado por aceitar o nosso convite. Está com a gente também a Andiara Ramos, que trabalha no bairro Tupinambá. Muito obrigado também pela presença com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço pelo convite para esclarecer para a população sobre os temas abordados, né? Com certeza. Vocês são autoridades no assunto, né? Lidam diariamente com muitas mamães ou com futuras mamães. E a gente vai falar então bastante sobre isso a partir de agora. Bom, quero convidar você que está em casa e também as nossas convidadas aqui no estúdio para a gente, antes de tudo, assistir uma reportagem que fala um pouquinho sobre a chamada violência obstétrica. Você que está em casa já ouviu falar sobre isso? Você sabe quais são os direitos da mãe, da gestante? É importante pensar sobre isso previamente, antes do parto. E, inclusive, discutir sobre este assunto com o médico que está atendendo ou com a médica que está atendendo. Vamos assistir juntos esta reportagem? A gente está aqui no estúdio, vamos assistir aqui na nossa telinha. Raquel Afonso, 39 anos, 41 semanas de gravidez e indo tudo muito bem. Sem necessidade e consentimento, ela foi internada e levada para o sorinho, a ocitocina sintética que acelera o parto. Maria de Lourdes, 21 anos. O hospital negou o direito ao acompanhante. Riram dela. Ainda teve que escutar de alguém da equipe médica que no outro parto a mãe não reclamou tanto quanto ela. Letícia Marques, 36 anos, ouviu da médica como uma pessoa gorda como ela poderia engravidar. Essas histórias parecem absurdas e de fato são, porque se tratam de casos explícitos de violência obstétrica. A violência obstétrica atinge cerca de 45% de mulheres atendidas na rede pública e 30% na privada. A advogada especialista em direito médico explica como ocorre. Nós temos a violência obstétrica física, que é aquela quando causa dor, causa um dano à gestante, como, por exemplo, procedimentos realizados sem o consentimento da gestante. Nós temos a violência obstétrica psicológica, que é aquela de fator comportamental ou verbal, quando o profissional profere palavras, insultos à gestante. E também temos a violência obstétrica sexual, que é quando, por exemplo, há o excesso de procedimentos como toques vaginais. Além desses exemplos, preste atenção. Se algum dia, durante o parto, você teve um corte entre a vagina e o ânus para acelerar a saída do bebê. Se fizeram remoção dos pelos da área em que foi realizada a cirurgia ou pressionaram a região superior do útero para facilitar a saída do neném, então você passou por interferências no processo de trabalho natural do parto e isso pode ser classificado como violência obstétrica. Luciana, que é doula, explica como a mulher pode se munir de conhecimento durante a gravidez e assim conseguir identificar se está sendo vítima de violência obstétrica. A educação perinatal são orientações que as doulas fazem com as gestantes durante a gestação para preparar essa mulher para o parto. E aí, durante a educação perinatal, é feito o plano de parto, que é este documento. Uma força assim, que a mulher pode ter para que ela tenha um parto respeitoso e seus anseios atendidos, ela preparar o plano de parto, que é um documento orientado pelo Ministério da Saúde, no qual ela pode colocar ali as preferências de parto, quem vai estar do lado dela. A Lei 11.108 de 2005, ela é uma lei que trata especificamente sobre o direito da gestante em ter um acompanhante no seu momento de parto, que é o trabalho de parto, o parto e o pós-parto. E esse acompanhante, ele pode ser tanto o seu companheiro, seu marido, como a sua mãe, uma amiga, qualquer pessoa da relação da gestante em que ela tenha confiança. Porém, há situações em que esse direito e os demais são violados. Patrícia explica o que fazer. A gestante, numa situação dessa, ela deve primeiramente procurar a ouvidoria do hospital e levar sua reclamação até a ouvidoria.
para tentar resolver de forma administrativa, principalmente porque é um direito garantido em lei à gestante de que ela tenha um acompanhante durante seu processo de parto. Pois bem, não conseguindo, ainda assim havendo uma negativa do hospital, é possível que a gestante busque o Ministério Público, é possível que ela faça denúncias na Secretaria de Saúde ou faça um boletim de ocorrência, bem como também no Disque Saúde, que é o 136. Bom, e é importante destacar, né, que o mais importante disso tudo é conscientização. E gostaria de pontuar, antes da gente aprofundar aqui a discussão com as enfermeiras, que vão nos auxiliar com informações úteis sobre o Sistema Único de Saúde, sobre o atendimento à gestante, é que o objetivo dessa reportagem ou dessa temática não é criminalizar nenhum profissional de saúde, né? Não criminalizar nenhum médico, nenhuma médica, mas trazer aqui esclarecimento para a nossa comunidade. Bom, nós estamos aqui no estúdio com a Franciele França e também com a Andiara Ramos. E eu quero começar perguntando para vocês, começar com a Andiara aqui, sobre o papel do acompanhante. Tem certamente histórias, né? Algumas dessas histórias até histórias pitorescas de acompanhantes. De repente o maridão se preparou, vou lá acompanhar o nascimento do meu filho. E daqui a pouco ele não se preparou adequadamente, não sabe o que vai ser necessário ali para a esposa e tem aquela situação, daqui a pouco a criatura desmaia, né? Não consegue cumprir o papel dele. E claro que tem mulheres também não tem um marido, tem algum outro acompanhante. Qual que é o papel do acompanhante durante o parto? O papel do acompanhante é apoiar a gestante, né? É acolher ela. E é muito importante porque daí ela vai se sentir mais segura, né? Ela está no trabalho de parto, está no momento que fragilizada, está exposta. E com o acompanhante ela vai se sentir, vai ter mais confiança, vai se sentir mais segura. Só que esse acompanhante, para estar junto com ela, é importante que ele participe dos grupos de gestante. Na rede a gente tem os grupos, né? E aí nos grupos ou até mesmo na consulta de pré-natal, é importante que ele participe, porque daí no grupo e na consulta a gente orienta direitinho a posição, como ele deve ficar na sala, né, durante o parto. Ele não pode ficar circulando, ele tem que ficar na cabeceira ali com ela, acolhendo a gestante, acolhendo a mulher, para que dessa forma ela se sinta mais segura. Tá? E esses grupos de gestantes, Franciele, existem em todas as unidades de saúde ou, no caso, aqui de Cachoeira do Sul, existem grupos em unidades específicas? Como que funciona isso? Todas as unidades possuem grupo de gestante e, esporadicamente, às vezes a gente se junta, né? Alguns grupos de alguns SFs, né? Junto à gestante se faz uma visitação ao hospital para que a gestante já conheça o ambiente onde é que ela vai estar, para que aquilo não seja completamente novo, né? Já entre em contato com a equipe e reconheça onde ela vai estar naquele momento tão importante que é o nascimento do seu bebê. E isso ajuda muito a diminuir a ansiedade, a compreender o que vai acontecer, e aí elas conseguem lá ver os recursos que elas podem utilizar. E é bem legal. A gente tem os grupos periódicos nas unidades de saúde e esporadicamente a gente faz esses grupos também. Ok. Bom, antes de tudo, deixa eu destacar para você que está em casa. Você tem uma pergunta? Gostaria de contribuir nessa discussão que estamos fazendo aqui? Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 51997697129, que, como eu destaquei aqui na abertura, é um processo do parto envolve a família inteira, né? Então é importante ali que o acompanhante esteja bem instruído, a gestante mais do que todos saibam exatamente o que vai acontecer. Andiara, como é que funciona? Por exemplo, vocês estavam mencionando que durante o parto, por motivos óbvios, a mulher está ali num momento fragilizada, então não vai ter muita voz para dizer muita coisa. Esse procedimento não concordo. Ela precisa, né, dar prosseguimento a esse processo todo. Muitas vezes esses casos eles vão ser conhecidos depois, casos de violência. Como que funciona no acolhimento da rede pública? A pessoa pode eventualmente entrar em contato com vocês? Existem situações que eventualmente vocês acolhem também? Me refiro até sobre essa questão emocional que a mulher precisa posteriormente uma situação assim. Importante a tua pergunta. Então, assim, ó, na saúde pública ela vai ter as consultas do pré-natal, né? E depois do pré-natal tem a consulta pós-parto. E aí nessa consulta pós-parto, até mesmo quando ela vem com o bebê
nasceu o bebê, ela traz para o teste do pezinho, né, que deve ser feito do 3º ao 5º dia de vida do bebê. Então, durante o teste do pezinho e na consulta pós-parto, a gente vai conversando e aí elas vão relatando. A gente pergunta como é que foi o parto, foi parto normal, foi parto cesárea, teve episiotomia, como foi falado ali na reportagem, né? Então, a gente vai perguntando e ali ela vai se sentindo acolhida e ela vai contando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Ela vai falando. E se aconteceu alguma coisa traumática, a gente tenta, né, as enfermeiras e médico também, tentamos ouvir, fazer a escuta inicial e se for uma coisa que ela ficou muito traumatizada, né, a gente acaba encaminhando então para o profissional, para o psicólogo, né. Mas é assim que funciona, a gente, através do pós-parto, que a gente vai ouvir ela e aí ela vai relatando tudo o que aconteceu. Perfeito. Tá? Mas é importante, desculpa interromper, claro. A questão da violência obstétrica, a gente está falando ali da parte do hospital, mas também tem a parte do pré-natal. Um pré-natal feito com má qualidade também é uma violência obstétrica, né? Então, não é só durante o parto, tem também o pré-natal. É o pré-natal, parto e puerpério. Puerpério que é o pós-parto. Claro. Bom, nós temos aqui já uma participação. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui na tela o primeiro recado que chega para a gente da nossa audiência e destaco aqui, você de casa pode interagir também, pode mandar uma pergunta, o objetivo é justamente esclarecermos. Então mande aí 51997697129, vamos ver aqui uma mensagem pelo menos na nossa tela. Ana Cláudia, diz ela aqui, minha nora passou em julho por um parto que nada teve de humanizado. Ela ficou 18 horas sofrendo, o bebê não nascia de parto normal e a médica colocou em risco a vida dela, diz aqui Ana Cláudia. Quando o bebê já estava em sofrimento fetal, foi feita a cirurgia. O bebê já nasceu convulsionando, ficaram mais de 20 dias internados e saíram com várias sequelas. Então, na verdade, é um relato, né, que a Ana Cláudia faz aqui. E é importante nesses casos, como a gente viu na reportagem, que a pessoa faça contato com a ouvidoria do hospital também, né? E é importante, né, que é uma atividade que a gente realiza dentro do pré-natal, né, na atenção básica, é a construção do empoderamento dessa mulher, né, dessa gestante e dessa família, desse núcleo familiar. Da questão dos direitos, né, que ela tem, dos procedimentos que ela vai passar e a construção da carta de parto, né, porque quando tu está empoderada do que tu vai passar, do que é preconizado por lei, o que tu tem direito e aquilo que não deve ser feito, facilita muito esse processo. Muitas vezes até o trabalho de parto em si, né? Quanto mais orientação, mais segura essa gestante tiver, mais fácil vai ser esse trabalho de parto. Então essa é que é a nossa função na atenção básica, fazer essa construção para que não tenha, muitas vezes, um resultado ruim, né? Ou que ela saiba identificar certas situações e que ela ainda pode governar, que ela pode conduzir de uma forma diferente, tendo o poder da informação. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa caderneta da gestante que chama? Isso, Até na reportagem a gente mencionou isso. Então explica pra gente, Andiara, como é que funciona a caderneta? Na caderneta da gestante, então, tem todas as informações, na primeira página ali da identificação, nome, data de nascimento, fala um pouquinho sobre desenvolvimento do bebê. É um livrinho, né, bem completo. E tem na página 35 que fala sobre o plano de parto, que foi falado na reportagem, que a Fran falou também, né. Então aqui ela pode colocar, a gestante pode dizer tudo o que ela deseja para o seu parto, né. Se ela quer música, se ela quer levar... eu gosto de uma música, de um funk, a gente estava conversando antes. A escolha ela do pode paciente. levar no pendrive o funk lá para colocarem. Então, a questão do aroma, né, dos cheiros, então aqui ela pode colocar tudo. Da episiotomia, se ela não quer. Tá? Então, na caderneta tem esse espaço, que a gente chama, então, do plano de parto, que ela pode construir junto com o médico, com o enfermeiro, e colocar o que ela deseja para o seu parto. Se ela não tem a caderneta em si, que nem todas têm, porque às vezes falta. Isso. E pode fazer a próprio punho, numa folha de papel, assinar e entregar na hora que ela faz, né? Ela entra no hospital, faz a internação, ela entrega esse documento, que é uma forma de mostrar que ela tem o esclarecimento, de que ela foi orientada, de que ela sabe os direitos dela, né?
de que ela teve essa orientação durante o pré-natal. Isso Claro. é muito legal. Que é o que vai ser, assim, muito impactante, vai impactar exatamente na questão do parto, né, posteriormente. A gente tem mais participações aqui, vamos ver mais uma mensagem da nossa audiência, a Ieda da Silva. Parabéns a essa iniciativa, parabéns à minha querida Andiara, muito especial o atendimento, com muita atenção e dedicação. Quando ganhei minha filha, não tinha nada disso, nem acompanhante podia. Isso é muito importante e me senti muito sozinha, sem ajuda. Que bom que estão dando atenção às gestantes. Parabéns, diz aqui a Ieda. Me diga Bom, primeiramente, parabéns aí, né? Transmitindo aqui esse sentimento da paciente da Ieda. Tem muitas modificações nesses procedimentos ao longo do tempo? Vocês que já têm uma caminhada também no atendimento a gestantes? Tem muitas coisas foram evoluindo, né, através de regulamentação dos direitos, né, de legislação em si, através de orientações e condutas, e treinamentos, capacitações. Eu estou em Cachoeira do Sul há 15 anos e a evolução é muito grande do tempo que eu cheguei aqui até hoje. A cada dia a gente vê menos violência obstétrica, né? Menos que nem relatos, menos relatos, porque querendo ou não é nós que ouvimos isso, né? Que acolhemos isso no pós-parto. E cada vez menos se tem queixas, né? Cada vez mais elas são satisfeitas, assim. Elas estão informadas, né? Então elas estão assim como os profissionais buscam né? o treinamento, a capacitação, elas também têm essa busca, né? E tem evoluído muito, está muito legal, assim, mudou bastante, tanto na atenção básica quanto no hospital, das duas o atendimento pontas, à gestante e à família. Isso é padronizado, porque assim, a gente tem uma audiência aqui que vai além do Rio Grande do Sul, inclusive. Isso é padronizado em todo o país? Por exemplo, uma pessoa que está nos assistindo em outro estado, o procedimento é exatamente o mesmo. Ela precisa buscar atenção básica, ou seja, o posto de saúde, para popularizar aqui a linguagem, o posto de saúde do bairro dela, e ela vai ter exatamente o mesmo atendimento, é isso, né? Isso. É padronizado em todo o país. Ô, Andiara, como é que funciona essa questão? A mulher descobriu a sua gestação, fez lá o testezinho, está desconfiada que está grávida. Quando que começa o atendimento? Quantas vezes ela precisa buscar o médico? Como que funciona esse acompanhamento? Eu vou falar a realidade das estratégias, né? Então, ela fez o exame de urina ou fez o exame de sangue, né? Ela deu resultado positivo, ela vai até a estratégia mais próxima da sua casa, que ela está cadastrada, e aí já dá início ao pré-natal. É agendada uma consulta com a enfermeira, e aí nessa consulta a gente faz uma orientação. Ficamos mais ou menos 1 hora com a gestante, passando todas as orientações, solicitando os exames, né? E mais eco, mas o principal é as orientações que a gente vai transmitindo, né? Então, no momento que ela fez o exame e descobriu, vai na unidade de saúde, vai na estratégia e agenda a consulta com a enfermeira e ali inicia. E são várias consultas, né? O Ministério da Saúde preconiza 6, mas a gente acaba realizando muito mais, né, Fran? Muito mais. Muito mais que 6. Qualquer queixa que ela tiver, é alívio e demanda, que nem a gente chama, né? Quando ela sai, eu digo assim, agora de rotina, tu retorna em 30 dias, mas qualquer coisa que tu precisar, a gente está aqui. A gente orienta os sinais de risco, né? Sinais e sintomas de risco seriam para ela procurar o centro obstétrico do HCB, então ela sabe quando que ela tem que procurar, e tem a orientação de quando que ela tem que nos procurar, né? Que qualquer queixa, qualquer coisa diferente, ela deve vir, que a gestante sempre vai ser acolhida, a qualquer horário, dentro do nosso horário de funcionamento, sempre vai ter alguém na equipe para estar acolhendo essa gestante e essa família. Muito bom. Bom, nós estamos falando aqui sobre violência obstétrica, mas indo um pouco além, falando sobre o acolhimento da mulher, sobre o atendimento na rede pública de saúde, o que está disponível em todo o nosso país. Nosso tempo já está praticamente esgotado. Para a gente finalizar aqui, algo mais que vocês gostariam de destacar sobre esse trabalho tão importante que começa lá pela estratégia de saúde da família? Algum recado especial que vocês gostariam de deixar para as mães? Ou até mesmo alguma experiência que eventualmente vocês gostariam de relatar, de contar de algum caso que foi impactante para vocês no dia a dia, na rotina de trabalho? Fazer esse convite às gestantes de que quando elas já têm uma suspeita de gestação, procurar Iniciar a unidade de saúde, né, para que elas possam iniciar o pré-natal no tempo oportuno, fazer o acompanhamento direitinho, vir nas consultas, porque a gente está lá à disposição para elas, né? E então esse
esse apelo, esse convite de que elas venham, né? Porque muitas vezes é difícil de que elas venham em tempo oportuno, então, às vezes começam mais tarde o pré-natal, às vezes faltam o pré-natal, e isso dificulta um pré-natal de qualidade, né? Então... Quando é faltosa, a gente faz busca ativa, mas mesmo assim é um transtorno, né, Fran? Se ela fizer tudo direitinho, iniciar o quanto antes, melhor. Mais qualidade ela e o bebê e a família vão ter. Isso aí. E aí o acompanhante tem que estar definido o quanto antes também, né? Pensando lá na questão do parto, para não ter aí nenhuma situação, daqui a pouco o maridão vai lá acompanhar e desmaia na hora do parto ali, quando é aquele momento mais especial, para que não se transforme num grande pesadelo. Mas, como as enfermeiras destacaram aqui, né, tem toda a instrução prévia ali para que nada disso aconteça, né? Bom, nós recebemos aqui no estúdio a Andiara Ramos, da SF Tupinambá. Andiara, obrigado pela presença com a gente. Eu que agradeço. Agradeço e estou aberta para novos convites, para novos temas. Assunto tão Gostei importante, muito, né? de participar. Tá joia. Também recebemos aqui a Franciele França, da SF Carvalho. Franciele, muito obrigado também pelos esclarecimentos. Certamente esclarecimentos úteis para a nossa comunidade, especialmente para as mulheres. Obrigado. Eu que agradeço o convite.